bem com você? Espero que sim! Você que está entrando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, tá bom? Eu sou Clécia Santos, sou cantora, compositora. Resolvi dividir com vocês experiências vividas por mim, tá bom? E hoje nós vamos estar falando a respeito do meu testemunho, parte 2. E como prometido, ele, meu maridão! Oi, tudo bem? Bem-vindo, meu amor! Obrigado. Pronto, então nós dois juntos vamos estar contando a nossa história para vocês, dividir os nossos momentos, tá bom? Então, fique conosco até o final, porque você vai se surpreender. Bem, eu casei com 19 anos, né, meu amor? Sim. Com 19 anos, no outro mês eu fiz 20, né? Fiz 20 aninhos. E detalhe, eu casei no mesmo dia que o meu irmão mais velho. E outro detalhe, ele casou com a minha melhor amiga, acredita? Pois é, foi verdade. E nós fomos, após a cerimônia, nós fomos para a nossa lua de mel, claro, né? Todo casal tem direito à sua lua de mel. E nós fomos para a nossa lua de mel, todo mundo junto. Na Praia do Peba, né? E na mesma? Na mesma casa. Só que... Quartos separados, quartos diferentes, né? Claro. Isso, quartos separados, claro, com certeza, né? E o que acontece? Depois da nossa lua de mel, nós voltamos, né? Para nossa casa, para nossa nova vida. Nos primeiros dias de casada, rola sempre aquela tensãozinha, né? Primeira refeição, casa nova, né? Você sai da casa dos seus pais, tem aquele negócio todo. Primeira refeição, será que ele vai gostar? Será que não vai? Né? Mas é emocionante, né? É emocionante a vida dois no início. Tudo é belo, tudo é flores, é amor pra lá, é amor pra cá, né, amor? Verdade. E daí, o que acontece? 3 meses depois de casada, a gente foi bem rápido, viu? 3 meses após o casório, eu já estava grávida, já estava buchuda, como diz os nordestinos, né? E de início isso acabou, como é que eu posso dizer? Complicando algumas coisas assim no nosso relacionamento, porque imagine, casada recente, você já tem que lidar com uma nova vida, né? Tudo novo pra você e com um bebezinho, né? E daí, o que ele fazia, era o que, meu amor, que você fazia? Eu trabalhava com vendas, né? Porque emprego estava difícil e eu tinha que vender alguma coisa. E a minha sogra me ajudou muito nesse ponto, me apoiou muito. Eu não sabia, né? Muito tímida para vender, para o ramo de vendas. E a pessoa para vender tem que ser desenrolada, né? A pessoa que saiba se comunicar bem com as pessoas, com os outros, né? Mas era um dom seu, era não, porque é o que ele sabe fazer de melhor, gente, é vender. Pense num homem bom para vender aqui. E colocar na mão dele, ele tá distribuindo aí, ganhando dinheiro, claro, né? Daí, o meu pai conseguiu, né, emprego para ele aqui para as bandas de Sergipe, né, Propriar, que é onde nós moramos atualmente. Sim. E eu ficava mais tempo sozinha, né, lá. Imagine, eu com o meu bebezinho, sem o maridão do lado, é complicado, né? Meu irmão, ele morava numa rua atrás da nossa casa. Mas, mesmo assim, eu me sentia só, né? A gente quer estar com o nosso marido do lado. E praticamente eu estava de lua de mel ainda, né? Recente, imagine. E eu acabei engravidando de Belinha, Sim. do nosso segundo filho, né? Tem alguma coisa que eu esqueci? Não, a gente já tinha o Isaú, né? O Isaú já tinha 2 anos. Na verdade ia fazer 2 anos. E o
pai dela, como ela mencionou, meu sogro, ele arrumou um emprego para mim em Aracaju, na capital aqui de Sergipe, né? E nisso, a Clécia, minha esposa, começou a ficar muito só, lá em Penedo, né? Ficou muito só. E nisso, na primeira visita que eu vim de lá, eu passei mais ou menos uns 15 dias. Aí foi quando ela me deu a notícia, né? Que estava grávida. Aí foi até Peguei de surpresa, não foi? Foi, que eu não sabia, né? Ela tomava remédio, na verdade, para evitar no momento. Mas ela parou de tomar os remédios. E quando eu soube, foi a notícia. E foi um choque para mim, né? Mas eu, graças a Deus, aceitei de bom grado, assim. E voltei para trabalhar em Aracaju, já com a notícia, né, que eu iria ser pai de novo. Não sabia que era menina ainda, né, porque de lá, de Aracaju, eu fui parar na Bahia, com essa empresa que eu trabalhei. E nisso, a Clécia estava muito só lá em Penedo, morando numa casa sozinha. E os pais dela já moravam aqui, em Propriá, meu sogro e minha sogra. E nisso chamou ela, né, para vir para cá, e ela veio para cá e ficava mais fácil de eu visitá-la. Mas foi quando então eu fui para Bahia e não vi a gravidez, né? Não estava tão presente nesse momento. Isso, foi outro momento bem complicado, né? Exato, Imagina, verdade. quando a gente tá grávida é um momento que a gente fica mais sensível, né? Fica mais chorona, né? Quer mais dengo, mais chamego. E daí eu não tinha ele perto. Verdade. E eu cheguei pra ele e disse assim: ô filho, olha, você venha pra casa, eu prefiro você aqui, eu comendo piaba com farinha, do que você aí longe de mim comendo bife. E daí depois eu tive, né, a nossa bebê. Infelizmente ele também não estava. E depois de quanto tempo? Depois de mais ou menos um mês que ela tinha nascido, eu retornei, né, da Bahia, né? Mas infelizmente por conta disso não pude ver o nascimento da minha filha, mas pude vê-la, né, quando cheguei. E nisso daí a gente começou a criar-se uma certa crise Isso. no nosso casamento. Ela tinha 6 meses já, né? 6 meses depois começou a crise forte, né? Crise forte mesmo. Eu, com Belinha, né? Quando eu fiquei grávida de Belinha, depois que eu tive ela, eu fiquei de Esaú não. De Esaú eu fiquei bonitona, meu cabelo ficou bonito, sedoso. Né? Já de Belinha não, Belinha, meu cabelo deu uma quedinha, eu fiquei mais cheinha, né? E eu fiquei esquisita, né? Minha autoestima começou a baixar. E aí começou as minhas crises de ciúmes devido à falta de atenção do lado dele, né? Eu achava que ele não me dava atenção, tal. E começou a nossa crise. Cada dia que passava ia ficando pior. E depois de quanto tempo? Ela tinha quanto tempo? Depois que a gente chegou a separar? Mais ou menos Eu lembro que quando uns ela 8 fez... meses, 9. Essa faixa. Mais ou menos, uns 10 meses. Essa faixa. Uns 10 porque meses. quando... Eu lembro que quando ela fez 1 aninho, você já estava fora de casa. Sim, quando ela fez em abril, a gente já estava separado assim de corpos, né? Isso. No mês de fevereiro. Isso. Entendeu? Então por isso que ela tinha mais ou menos uns 10 meses para fazer 1 ano, né? Faltava 2 e a gente já estava nessa crise profunda no nosso casamento por questões difíceis e maturidade, principalmente foi o que mais afetou, tanto da minha parte quanto da dela. Isso. O que complicou é como eu falei, né? Sim, algumas coisas contribuíram para isso, né? Uhum. Não dá tempo de citar aqui as coisas. Bem, um dos fatores, uma das causas, né? Fortes também foi a separação de cama, né? Porque daí, do meu segundo filho, eu tive um probleminha com o seio, meu leite pedrou e eu acordava muitas vezes durante a noite. E quando ele voltou da Bahia, a gente já estava meio frio. Eu achava ele frio pro meu lado. E aí, papai?
Exatamente. Foi, Né? foi uma frieza, eu acredito que o tempo, né? Da gente estava longe um do outro. Eu acredito também que, como eu falei, eu acho que eu falei no início do vídeo, assim que a gente casou, a gente não se curtiu, eu já engravidei, e você que é mãe e pai, você sabe disso, tanto quanto eu, que o casal acaba se separando de alguma, entre aspas, acabam se separando, né? Porque daí vai dividir a atenção vai pro bebê, né? E essas coisas todas. Teve mais o que, meu amor? Então, por conta dessas coisas, realmente eu tive uma participação bem complicada nessa separação, porque eu também fui um dos causadores, por conta que a gente não estava se combinando mais, a gente não se conversava mais, não se combinava mais no que ia fazer. Havia sim uma frieza da parte dela, mas também havia da minha parte. A frieza que ele fala é quanto ao sexo, né? Sim. Quanto ao sexo, porque assim, era o que eu sempre falava pra ele e o que eu sempre falo. A mãe, né, a mulher que se tornou mãe, ela fica fria sexualmente, né? E isso acabou afastando a gente, eu não tinha vontade, porque, sinceramente, só dava pra gente namorar de madrugada, por causa do bebê. E imagina, a gente tava lá naquele momento, tal e tal, cansada já do dia todo de lidar com a criança, né? E você fica enfadada, cansada, exausta, querendo cama para deitar e dormir. Aí o marido chega com disposição. Como é que fica, né? Aí muitas vezes, quando a gente tava naqueles momentos, o que acontecia? O menino abria a boca para chorar. Aí a mãe, por ele a gente terminava para poder ir lá até a criança, mas eu dizia, não, filho, não é assim não, né? E eu ficava com o coração apertado, o menino lá se esbagaçando de chorar, eu saía e ia, e a gente fez isso várias vezes, não foi? E acabava quebrando o clima, eu já não estava mais com vontade, ele já estava com raiva, né? Acabava não compreendendo, e essas coisas. E o que aconteceu depois? As brigas continuou, cada vez foi ficando pior, né, meu amor? Sim. E foi onde acabou causando a separação. Exato, 8 meses, ficamos separados. Eu comecei a procurar ele, né, porque eu vi frieza do lado dele. Lembrando daí ele que não, eu que saí de casa. Ele não, como é que eu posso dizer, meu amor? Não atendia as minhas necessidades mais, ele me afastava, não queria saber de mim, estava chateado. Ou seja, ficou frio, né? Frio não, gelado. Eu senti a frieza nele. Frio, a gente tava junto, mas já tava frio. E depois que eu saí de casa, resolvi sair de casa, por isso que eu disse que foi uma falha minha, uma imaturidade, né? Da minha parte, mas por conta disso, dessas coisas, e a gente terminou se esfriando mesmo, e eu comecei a criar uma certa rejeição por ela, assim como ela, uma certa raiva por mim também, por coisas, né, que giram em torno disso, pessoas que vão falar uma coisa, falar outra, termina colocando mais fogo, né, mais lenha na fogueira. Então termina, ao invés de ajudando, atrapalhando a restauração, né, do casal. Mas aí eu comecei a sentir raiva dela mesmo. Mas aí é que entra o poder de Deus, né? E ela vai citar nesse momento. E daí chegou o momento que eu fui abrir a minha boca, né? Pra dizer a ele que se ele não tivesse feliz, eu não lembro as palavras exatas que eu falei, eu só lembro a palavra forte que eu falei, que ele saísse de casa. Eu não lembro as palavras exatas, você lembra? Não, assim, detalhado não. Mas... Como foi a palavra que eu falei, você lembra? Não. Eu só disse que eu falei que ele saísse de casa, né? E daí era o que ele queria, porque devido ao que a gente já estava, os contritos que a gente já estava tendo, ele foi embora, né? E como ele falou, você já falou? Oi? A gente ficou 8 meses 8 separados, né? E daí eu comecei a interceder por ele, comecei a orar,
Eu chorava muito, imagine, né? Eu com duas crianças pequenas para cuidar e sem o marido do lado. Eu comecei a sentir falta dele. Tinha muita coisa que eu brigava com ele e eu sentia falta dos detalhes. Saiu, né, de casa, como a gente falou. Depois que eu pedi para ele ir embora, ele foi embora. E aí começa o momento da minha intercessão. Agora fico muito confusa, pensando em muitas coisas, mas daí foi um dos momentos que eu coloquei a minha fé para funcionar. Foi nessa época. Eu comecei a interceder por ele, pelo nosso casamento. Não vou dizer para vocês que tinha momentos que eu pensava em desistir. Até algumas pessoas mesmo, né? Próxima a nós, a você, falou, né, que você, sei lá, está sofrendo muito, viva a sua vida, ou seja, tentando ajudar de uma forma assim, que você não falava para mim desistir. Desistir do casamento, e né? tinha situações que não valia a pena insistir. E tinha gente que na cabeça delas era algo impossível, porque já tinha ouvido até ele falar que não queria voltar de jeito nenhum. Foi verdade, aí falei tipo assim, batalha perdida, não adianta, entendeu? E às vezes eu, como fraca pecadora, eu acabava caindo, né, nessas conversas, e eu via na minha cabeça assim, eu acho que eu vou fazer isso mesmo, eu tô nova, sou bonita, olha os pensamentos, né, vou conseguir alguém pra mim. Mas daí, automaticamente, algo rápido, Deus, o Espírito Santo, né, falava meu coração, falava a minha mente, cadê a sua fé? E agora, é nesses momentos que você precisa usá-la. E daí eu, comigo mesmo, realmente eu preciso usar a minha fé. Se a gente não usa a nossa fé nesses momentos, em que momento eu vou usar? Hã? E daí eu orava, ia à igreja. Se foi uma época que eu não faltei, eu já não faltava. E nessa época, então, eu ia a todos os cultos, mesmo chorando, mesmo triste, abatida, ia para os cultos, orava, louvava, cantava e chorava lá na frente, né, quando eu ia fazer louvor especial, mas não deixava de orar. Em nenhum momento eu deixei e nem recuei, né? E Deus foi fazendo a mudança, foi mudando as coisas, já começou a mudar ele também. Aparentemente não, porque eu ia atrás dele, né? Ia lá, descobri a casa que ele morava, fui lá, só que daí ele acabava tava com raiva, né, filho, ainda? Tava com raiva ainda, e aí me colocava pra correr. E eu levava a menina pra ver se comovia o coração dele. Quem disse? Até o choro da criança fazia mal a ele. E daí eu ia embora. Continuei orando, continuei buscando. E certa vez eu jejuei por ele. Fiz um jejum. E foi um dia de domingo. E nesse dia, à noite, depois que eu terminei o jejum, eu comecei o jejum de manhã, fiz até as 3 horas da tarde. Eu estava na minha casa, né? A casa estava abandonada, eu não estava com força, com ânimo para fazer nada dentro de casa. E a casa da minha mãe era vizinha minha, então eu ficava na casa da minha mãe, né? E nesse dia eu fui para minha casa só para ficar com Deus, só para falar com Ele, para chorar, para clamar. E nesse dia eu lembro que eu orei não só por mim, mas via na minha mente vários casais. E eu começava a citar os nomes dos casais, para que Deus cuidasse, para que Deus restaurasse o que faltava ser restaurado. E foi um momento muito bom, um momento muito gostoso. Eu chorei muito. E teve um momento que eu já não tinha forças e eu só chorava, prostrada no chão. Teve um momento que eu comecei a falar alto, né? E meu pai, que no caso orando, né? Orando, citando nomes. Como se uma força dos céus viesse até mim, restaurar essas minhas forças.
estava orando, chorando muito, clamando ao meu Deus. Meu pai, devido ao volume da minha voz, meu pai pensou que eu estava fazendo alguma coisa, né? De ruim, com certeza. Daí ele veio, bateu na porta. Clécia, abra a porta. E eu escutei, limpei as lágrimas, dei umas batidinhas no rosto para ficar com uma aparência melhor. Daí eu vim, meio envergonhada, né? E daí eu vim, abri a porta. O que foi, pai? Você estava falando alto? O que foi? Eu disse, pai, eu estava orando, eu tô bem. Aí ele disse, então vamos pra casa. Já acabou? Eu disse, já, então vamos pra casa. Aí eu fui pra casa da minha mãe, sem força. Aí só tinha força para respirar. E daí eu deitei na cama. E eu lembro que a minha voz saiu mais um sussurro do que a voz, né? Foi quando eu disse a Deus, Senhor, eu não aguento mais. E disse que se o inimigo só vai até onde o Senhor permite. Quando o Senhor dispare, ele recua e deixa o servo do Senhor, né? E foi o que aconteceu. E aí eu desmaiei na cama, eu dormi. Depois eu me alimentei. Quando foi à noite eu fui pro culto. E quando eu chego no culto, quem eu encontro lá na igreja? Encontro o meu amor na igreja. Eu fiquei muito feliz. Eita, ele veio. E daí, durante o culto, um momentinho que eu vi ele indo pro banheiro, né? Lá pra trás, pros fundos, eu fui também. E quando a gente se bateu, né? Um no outro. E daí ele tava... Eu encostei, eu acho que eu encostei ele assim na parede, eu não sei. Eu parei ele pra gente conversar. E eu olhei pra ele assim, olha pra cá, meu amor. Olhei pra ele no fundo dos olhos dele e disse, você vai voltar pra mim. Aí ele olhou assim pra mim, se espantou com aquele jeito que eu falei. E disse, eu voltar pra você? Nunca! Aí eu disse, você vai voltar pra mim. Você não quer voltar pra mim, mas você vai voltar, porque o Espírito Santo de Deus vai trazer você pra mim. E foi o que aconteceu, pra glória de Deus, ele voltou pra casa, mas 15 dias após, ele sai de novo, arruma as coisas de novo e sai de novo. E eu, meu Deus do céu, o que é isso, né? E eu poderia desistir ali mesmo, né? Tipo, fiz minha parte, não deu, fazer o quê? Agora não dá, mas não foi assim. Eu insisti de novo, orei de novo, chorei de novo, clamei de novo. E sabe o que aconteceu? No início, na primeira volta, ele voltou pra mim porque eu fui atrás dele. E, meu amor, me perdoe, mas é como se o meu Deus dissesse assim, filha, você já se humilhou demais, você já pediu demais, agora deixa eu fazer uma coisinha por você, né? E daí, o meu esposo liga pra mim, né? E eu atendo o telefone e ele marca o encontro comigo, não foi, meu amor? Foi, sim. Marcou o encontro comigo, a gente se encontrou e ele disse que queria voltar pra casa. E que dessa vez seria pra ficar, pra nunca mais sair. E ele voltou, retornou pra casa.